Muito bem, então, mais uma vez, bem-vindos a mais uma aula de bioquímica, estrutura, propriedade e funções de biomoléculas. Hoje a gente vai falar, estamos na aula 5, a gente vai falar da prática 4, que é sobre desnaturação de proteínas, ok? Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês estudaram a teoria com o professor Vani, teoria sobre estrutura de proteínas? Silêncio, esse silêncio me assusta. Sim? Não? Eu não vi ainda. Tá. Ainda não? Tá bom. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura das proteínas. Eu vou falar bem por cima, tá bom? Então, a minha sugestão eu acho que o professor Vani deu esse conteúdo essa semana, acredito eu. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir nas aulas do professor Vani e darem uma estudada mais a fundo sobre a estrutura das proteínas, eu acho que é importante para vocês entenderem e se saírem melhor no teste. Ok? Vamos lá. Vou dar início, então, à nossa apresentação. Aqui está. Deixa eu ocupar essa caixinha. Bom, então, para a gente falar sobre estrutura de proteínas, né, a gente vai precisar entender o que é uma ligação peptídica. Então, uma ligação peptídica, ela é uma ligação que acontece entre dois aminoácidos diferentes. Então, é do conhecimento, né, de vocês que as proteínas são formadas por aminoácidos, não é mesmo? Então, como que esses aminoácidos eles formam as estruturas das proteínas? Eles se formam através de uma ligação covalente entre um grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina de um segundo aminoácido. Então, quando ocorre, esses dois grupos eles se aproximam, ocorre uma ligação química covalente. Estão se mexendo aqui. E a gente tem aqui como o produto uma molécula de água, né? Porque a gente tem aqui, a gente perde um hidrogênio, dois hidrogênios e um oxigênio. Muito bem. Essa ligação química forma a chamada ligação peptídica. Então, entender o funcionamento e algumas características da ligação peptídica é bastante importante para iniciarmos o assunto de estrutura das proteínas, né? Sempre que você tiver uma proteína, essa vai ser a característica principal dela. Ela tem, obviamente, a ligação peptídica, que eu acabei de mostrar para vocês. Ela tem um grupo terminal amina e um grupo terminal carboxila, ok? Uma característica também importante dessa ligação peptídica é essa questão aqui, onde acontece uma espécie de um efeito de ressonância entre os grupos, né, amina e os grupos carboxílicos na ligação peptídica. Como a gente tem dois elétrons desemparelhados do nitrogênio e 4 elétrons desemparelhados, ou 2 pares de elétrons desemparelhados do oxigênio, essa ligação aqui ela é meio que dinâmica. Então, esses elétrons, eles ficam meio que delocalizados em torno da ligação peptídica, e você tem um equilíbrio entre essas duas espécies, né, que é uma espécie neutra e uma espécie carregada, né? Então, vejam que nesse caso, esse nitrogênio ele perdeu os 2 pares de elétrons para o oxigênio. Então, o oxigênio ele fica mais negativamente carregado e o nitrogênio mais positivamente carregado. Então, essa característica é muito importante quando a gente fala sobre interações eletrostáticas das cadeias de proteínas. E a gente desenha aqui uma espécie de uma região, né, que a gente chama de amidoplano. Vocês vão ver bastante isso nos
livros de transformações de bioquímica, que você tem uma espécie de um plano aqui que representa essa delocalização dos elétrons em torno dessa ligação, que é a ligação peptídica. Outra característica importante falarmos, antes de começarmos a falar sobre as estruturas, são as características dos ângulos e dos comprimentos de ligação. O carbono que se liga aos aminogrupos em uma ligação peptídica, ele é chamado de carbono alfa, né? Então, isso também vai ser bem comum vocês verem nos livros. E aqui a gente vê os ângulos, né? O ângulo φ aqui, que são os ângulos que promovem, né, uma conformação, uma espécie de uma movimentação da molécula, né, dos aminoácidos da molécula de proteína em torno, né, no eixo da ligação peptídica, né? Então, a gente tem diferentes comprimentos de ligação, né? Por exemplo, aqui na ligação peptídica carbono-nitrogênio, a gente tem um comprimento de ligação de 1,46 angstroms. O carbono alfa ligado ao carbono aqui, que está dentro do aminoácido, ligado ao oxigênio, a gente tem 1,53, ou seja, pequenas variações no comprimento da ligação carbono-nitrogênio, carbono alfa-carbono e carbono alfa e nitrogênio. Ok? Os peptídeos estão assim classificados. Oligopeptídeos são peptídeos até 15 aminoácidos, e eles podem ser chamados de dipeptídeos, tetra, pentapeptídeos, dependendo se ele tem, no caso, 2, 3, 4 ou 5 aminoácidos. Oligopeptídeos são cadeias de peptídeos bem pequenas, oligo significa pequeno, e é uma forma que a gente tem de classificar, né? De dar nomes e separar um pouco essas diferentes cadeias de polipeptídeos. Entre 15 a 50 aminoácidos nós temos os polipeptídeos, e acima de 50 aminoácidos dentro da molécula que está sendo classificada, que está sendo estudada, a gente tem o que chamamos de proteína. Então, só para diferenciar o que é um peptídeo, o que é um oligopeptídeo, o que é uma proteína. Então, vai depender do tamanho da cadeia principal. Correto? Então, né, a primeira atividade que eu gostaria de interagir com vocês agora, né? Como que a gente classifica um peptídeo? Primeiramente, vamos treinar aqui nesse slide o que é, né? Onde que está a ligação peptídica? Quando eu vou avaliar quantos aminoácidos tem numa cadeia, num polipeptídeo, é importante eu saber identificar aonde estão as ligações peptídicas. Pois bem, eu pergunto para vocês, aonde estão, nesse slide, as ligações peptídicas? Quem gostaria de chutar? Entre o carbono e o nitrogênio? Muito bem. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, essa região verde, que representa um aminoácido, a ligação peptídica estaria aqui, correto? Correto, turma? Sim, não? Eu acho que sim também. Sim. Muito bem. Então, temos uma ligação peptídica. Onde mais tem uma ligação carbono-hidrogênio? Aqui, correto? Sim, mas aqui não eu tenho que... Oi? Sim, mas não peptídica. Sim, mas... Ligado ao ácido aí, né? Ah, sim, tá errado. Deixa eu descartar aqui. Então, marcamos essa aqui. É verdade, aqui realmente não é, nem nessa, nem nessa. A nossa próxima ligação estaria aqui, certo? Um carbono
um nitrogênio e o carbono ligado ao oxigênio, correto? Essa daqui, fazer um X aqui, ó. Não é. Duas ligações peptídicas. Aonde mais tem ligação peptídica? Professora, desculpa atrapalhar. Você pode só aceitar o menino aí para ele entrar na aula? Opa, sim. Tem que sair aqui. Muito bem. Vamos lá? Então, nós tínhamos achado aqui 3 ligações peptídicas. Uma aqui, a outra aqui. E aonde mais eu tenho uma ligação peptídica, turma A? Com um azul. No azul, exatamente. E tem mais uma. Que é aqui, certo? Azul que você diz. Nessa região aqui. Aqui, vou desenhar uma bolinha. Qual era o mesmo aqui, né? Eu tenho um aqui. Três ligações peptídicas. Tem mais alguma? Acho que não. Será que não? Tem no próximo carbono, né? Uma outra ligação também. Não tem? Não, é um carbono ali. Aqui? Não, falei errado, foi mal. Aqui tem um carbono, carbono normal. Aqui tem um nitrogênio e um carbono, a gente acabou de ver. E essa ligação aqui? Aqui, nós temos 4 aminoácidos. A gente tem a valina, glicina, a serina e a alanina. Aqui ficou meio confuso a hora que eu fiz o desenho. A glicina e a serina ficaram na mesma cor, em preto, por isso que não dá para ver muito bem. Mas nós temos 3 ligações peptídicas, e se nós temos 3 ligações peptídicas, nós podemos afirmar que nós temos 4 aminoácidos. Portanto, qual é o tipo desse peptídeo? Esse peptídeo é um tetrapeptídeo. Então, sempre o número de ligações peptídicas mais 1 vai te indicar o número de aminoácidos que contém na cadeia no filamento principal do seu polipeptídeo. Ok? Então, isso é um bom exercício, acredito eu que seja até exercício de prova, né, na teoria, enfim. Essa questão da caracterização de encontrar o número de ligações peptídicas dentro de um polipeptídico. Por quê? Porque as ligações peptídicas, elas são a chave de muito do que a gente vai tentar entender, né, das estruturas e dos processos de denaturação que a gente vai trabalhar hoje. Aqui um exemplo, tá? De um tipo de proteína, então é uma insulina bovina. Aqui que eu falei para vocês, né, que a gente tem as ligações aqui, essas bolotinhas, é como um colar de contas mesmo, cada uma dessas bolotinhas representa um aminoácido, e entre esses aminoácidos a gente tem uma ligação covalente, que é a ligação peptídica. E nessa cadeia nós temos 2 tipos de polipeptídeos. Vejam que a gente tem a cadeia do tipo A, que começa aqui com glicina, e termina com a SN, eu não lembro exatamente o que é, e a gente tem a cadeia D, que é a fenilalanina, que termina com a alanina.
E vejam que essas duas cadeias do polipeptídeo, na insulina bovina, que tem 51 aminoácidos, elas têm um tipo de interação aqui, que é a ligação de sulfeto. Então, por que eu estou falando dessa ligação de sulfeto? Porque a ligação de sulfeto ela é importante na estrutura das proteínas. Ela acontece sempre que a gente tem esse aminoácido que se chama cisteína. A cisteína ela tem um enxofre na sua estrutura molecular, e esse enxofre, quando em contato de uma cisteína, quando próximo de outra molécula que tem a cisteína, eles promovem essas pontes, que são as pontes de sulfeto. Né? Então, o que são essas pontes de sulfeto? Você tem dois aminoácidos cisteína, é uma reação do tipo de óxido-redução, você tem a perda de 2 elétrons, e quando ocorre a perda desses 2 elétrons aqui, e os 2 hidrogênios, você tem a formação de uma ponte de sulfeto. Né? Então, essa é uma maneira que você pode ligar 2 aminoácidos, no caso a cisteína, sem ser pela ligação peptídica. Ok? Mas também você só pode fazer isso usando esse aminoácido que é a cisteína. Então, só para a título aí meio que de informação. Bom, na aula passada a gente estudou a titulação e a gente só falou sobre grupos ionizáveis, a importância dos grupos ionizáveis dentro das estruturas dos aminoácidos. E o que a gente vai ver na aula de hoje é que quando ocorre a formação de uma ligação peptídica, esses grupos ionizáveis eles perdem a sua função. Portanto, a proteína em si, ela formada por todos esses aminoácidos, que o rosa, o azul e o verde, que tinham na sua estrutura inicial grupos ionizáveis, quando ligados pelas ligações peptídicas, esses grupos ionizáveis eles se perdem. Né? E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter aquela estrutura que eu falei para vocês, que é aquela ressonância, aquela delocalização dos elétrons de um nitrogênio para o oxigênio e vice-versa. Tá bom? Então, quando ocorrem essas formações de ligações peptídicas, ocorre a eliminação dos grupos ionizáveis, carboxil e aminoácidos livres. Então, isso quer dizer um pouco o quê, né? Isso quer dizer que agora, quando a gente fizer, por exemplo, experimentos variando o pH dessas estruturas, dos polipeptídeos, das proteínas, a gente já não vai mais ter aqueles vários valores de pKa dos grupos ionizáveis que fazem parte da estrutura dos aminoácidos. Os únicos grupos ionizáveis que nós teremos aqui são os grupos amino e carboxílico terminal, tá bom? E aí tem algumas propriedades físicas e químicas que são interessantes, né? Que são provocadas pelas cadeias laterais, que vão contribuir de uma forma mais significativa para quê? Para a mudança das cargas, para os processos de solubilidade, então, solubilidade em solventes polares, em água, ou solventes apolares, por exemplo, clorofórmio e tudo mais. Essa solubilidade ela é muito mais afetada por causa das cadeias laterais dos aminoácidos, que formam uma proteína. Sobre a estrutura, né, a gente sabe, é conhecido 3 estruturas, que são as primárias, as secundárias e as terciárias. E a gente vai ver hoje cada uma delas, né? Então, primeiramente, a estrutura primária, ela é, assim, né, vamos dizer, a estrutura principal numa hierarquia aí de 3 estruturas, falando de um modo mais geral. A estrutura primária ela é a sequência dos aminoácidos, ela é muito importante, porque se você mudar, por algum motivo, você alterar essa sequência dos aminoácidos em uma proteína, você pode provocar uma disfunção na estrutura primária e, portanto, em todo o funcionamento da proteína. Né? Então, são os casos, por exemplo, das mutações genéticas, que a gente conhece, né? Várias formas de mutações
genéticas que podem acontecer em indivíduos jovens, adultos ou até recém-nascidos. A gente tem os casos de algumas doenças, por exemplo, doenças neurológicas, Alzheimer, mal de Parkinson, né? Então, pequenas mudanças nessa estrutura do filamento da proteína, eles provocam essas alterações que são bastante significativas para o funcionamento de uma proteína. Ok? Muito bem. Quando essa estrutura primária ela começa a crescer, né, para a proteína se formando, vão se formando lá ligações peptídicas, mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, mais 1000 aminoácidos, ela vai aumentando no seu tamanho e a gente começa a ter o quê? Uma interação dentro do próprio filamento. Então, essas interações que a gente chama de estrutura secundária, né? Então, sai daqui da cadeia principal, as interações que são provocadas pelos radicais dessas cadeias aqui, desses aminoácidos, elas começam a ter uma interação entre elas e começam a formar esses tipos de estrutura que são alfa-hélice ou folha beta. Então, se você tem cadeias dispostas paralelamente umas às outras, você tem as chamadas folhas, e as ligações aqui, ó, ligações fracas entre esses aminoácidos. Então, esses risquinhos pretos aqui representam todo o nosso estudo da aula de hoje, né? A gente vai estudar, basicamente, essas interações intermoleculares que afetam as estruturas das proteínas. E a gente pode ter também, como eu falei, essa conformação aqui de alfa-hélice. Muito bem. Bom, aí essa proteína, né, vamos pensar que a gente está vendo no microscópio aqui, né, a gente está vendo ela bem pequenininha, só o filamento principal, aí a gente vai aumentando, subindo, né, a escala, vai aumentando a escala, eu começo a ver a estrutura secundária, depois eu consigo aumentar, né, mais ainda a escala, eu vou começar a observar as estruturas terciárias e as estruturas quaternárias. Bom? Então, o que são as estruturas terciárias? Muitas vezes, numa mesma proteína, que tenha, sei lá, assim, 1.100, 1.500 aminoácidos, ela vai ter tanto a estrutura alfa-hélice quanto a estrutura de folhas betas. E quando esses dois tipos de estruturas secundárias começam a se organizar, a gente vai ter as chamadas estruturas terciárias. Então, vejam aqui, né? Saindo daqui do alfa-hélice, está vendo aqui ó, a representação? O alfa-hélice aqui em volta dessa proteína. E quando você vai ter uma interação desses alfa-hélices todos aqui uns com os outros, você tem a chamada estrutura terciária. E, por fim, a gente tem mais um tipo de estrutura, que é a estrutura quaternária. Então, quando você vai tendo, por exemplo, essa aqui é uma molécula de hemoglobina, tá bom? A hemoglobina, além dos aminoácidos que compõem a sua cadeia principal, né, além da estrutura secundária e terciária, ela tem um metal que se liga nessa proteína, né? Se liga covalentemente, forma um complexo, uma ligação que é um complexo. Então, esse metal ali adicionado vai promover mais um tipo de interação diferente na sua proteína. Então, a estrutura primária, como eu disse, é a sequência linear dos aminoácidos, e é importante, como eu falei, né, para diagnóstico de doença, para entender, né, a estrutura, prever a estrutura em 3 dimensões da sua proteína. Então, você conhece lá quais os aminoácidos, os tipos de cadeia que tem nesses aminoácidos, você consegue, através de computadores, em simulação, fazer uma previsão da estrutura em 3 dimensões. Você pode obter informações sobre o funcionamento da proteína, enfim, esse sequenciamento tem uma série de aplicações interessantes. Até hoje em dia é bem famoso assim, as pessoas fazerem esses testes de sequenciamento de proteína
para saber se você pode ter alguma predisposição para doenças, para alguns tipos de câncer, para algumas doenças neurológicas, né? Isso tem estado bastante em evidência aí enfim, na mídia e nas notícias em geral. Aí, mais uma vez, né, a estrutura secundária, então vou repetir aqui, a estrutura secundária ela é definida como uma conformação local do esqueleto das ligações peptídicas, né? Então, esse arranjo espacial, lembra que eu falei daquela conformação no eixo da ligação peptídica, dos ângulos entre os átomos? Esse arranjo especial dos átomos e a conformação local, ela é definida como a estrutura secundária, né? Então, mais uma vez, o exemplo aqui dessas folhas beta e dessas estruturas alfa-hélice, né? Então, vejam aqui, eu tenho um filamento, né? Meu colar de contas aqui, ó, um colar de pérolas, vamos supor. Você tem aqui esse filamento, e cada uma dessas bolotinhas representa um aminoácido, e aí, essas interações entre as cadeias do aminoácido, elas podem promover esse tipo de conformação local de alfa-hélice ou de folhas beta. Vejam aqui que essas interações são do tipo interações intermoleculares do tipo pontes de hidrogênio, né? Então, quando a gente tem, e a gente tem, né, nas proteínas, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, esses elementos que fazem parte da composição da cadeia dos aminoácidos, eles promovem a formação dessas pontes de hidrogênio que são observadas na estrutura secundária das proteínas. Então, aqui só tem uma foto diferente, né? Mais uma vez, da alfa-hélice, das folhas beta. Então, vejam que eles vão se organizando aí numa proteína que tem aqui diferentes tipos de repetições em vermelho, em laranja, amarelo, azul. Essa daqui é uma estrutura de raio-x dessa enzima. As enzimas são tipos diferentes de proteínas. E acho que tem alguém querendo entrar, né? E essa daqui é a triose fosfato isomerase. Ela tem 247 resíduos e foi extraída do músculo da galinha. Deixa eu ver aqui, alguém querendo entrar? Parece que sim, né? Dúvidas, turma? Bem, agora falando um pouquinho sobre as estruturas terciárias das proteínas, as estruturas terciárias, elas vão aparecer, né, na proteína, principalmente devido a algumas interações, que são as interações com as pontes de sulfeto, né, que eu comentei no slide anterior, as interações eletrostáticas, que ocorrem entre os grupos possivelmente carregados da estrutura da proteína. Você pode ter interações, como eu falei no exemplo da hemoglobina, que é um metal de coordenação, né, uma ligação de coordenação íon-metal. E a gente tem o quê? Né? A gente vai começar a ter uma certa organização, um padrão de repetição que vai ocorrer por causa desses grupos laterais que fazem parte aqui da estrutura dos aminoácidos. Então, olhando de uma maneira diferente, a gente tem aqui mais uma vez o filamento, né, do polipeptídeo, e aí a gente observa aqui algumas ligações, algumas interações hidrofóbicas, fazendo ligações aqui entre os carbonos, algumas interações iônicas, né? Então vejam aqui um grupo amino é carregado em um grupo carboxílica, então aqui provavelmente há um radical de um aminoácido que permite essa ionização e promove essas ligações iônicas.
as ligações de hidrogênio e as pontes de sulfeto. E, por fim, a estrutura quaternária, ela vai se referir à organização de subunidades em uma proteína que tem múltiplas subunidades. Então, se a gente pensar em subunidades como essas interações aqui, esses padrões de repetição de ligações iônicas, interações hidrofílicas, hidrofóbicas, se a gente pensar num padrão de repetição que ocorre por causa dessas interações, a gente vai ter uma estrutura que é responsável pela estrutura quaternária. Então, muitas vezes, quando você tem, por exemplo, como eu mostrei a cadeia da insulina, né? A insulina, ela tem uma cadeia composta por 2 tipos de polipeptídeos diferentes. Então, dentro da mesma estrutura, do mesmo filamento, você tem diferentes padrões de repetição, que são a cadeia do filamento A e a cadeia do filamento B. Então, essas organizações aí dessas subunidades, mantidas juntas, elas são a estrutura quaternária da proteína. Quando eu falei da hemoglobina, né, vejam aqui o filamento, né, em rosa, aqui a gente pode ver as folhas beta, a estrutura em alfa-hélice. Então, quando eu estou olhando só para esse zoom aqui, para esse pedacinho da minha proteína, eu estou olhando a estrutura secundária, né? Quando eu estou olhando para a proteína aqui, nesses 2 tipos de polipeptídeos diferentes, que é esse rosa e esse cinza, eu estou estudando, eu estou observando a estrutura quaternária. E quando eu olho a proteína como um todo, observando aqui essas bolotinhas em vermelho que representam os átomos de ferro, né, a ligação metálica, né, que ocorre dentro da hemoglobina, quando eu observo ela como um todo, eu estou fazendo uma representação, né, uma observação da estrutura quaternária. Né? Então, eu vou ter 4 estruturas diferentes, vamos dizer assim. Essas estruturas, elas hierarquicamente dependem uma das outras, a organização de uma vai resultar na organização da secundária, resulta na organização da estrutura terciária e, por final, da estrutura quaternária. Então, vejam aqui, né, a hemoglobina. Ela tem 4 regiões diferentes. Né? Se eu pudesse dividir, né, cortar, né, com uma tesoura a hemoglobina, eu poderia separar ela em 4 blocos diferentes, né, que é alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Então, aqui, a alfa, eu estou me referindo às estruturas em tipo alfa-hélice, e a beta, eu estou me referindo às estruturas folha-beta, estrutura secundária folha-beta. Fica claro isso, turma? A gente vai ver mais alguns exemplos interessantes. E aí, se vocês tiverem mais alguma outra dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento. Bom, proteínas, turma, é uma série muito grande de moléculas. E elas são meio que classificadas de acordo com seus tipos e funções. Então, quando a gente está falando de anticorpos, né, hoje, né, aí com essa história do Covid, todo mundo fala, sistema imune, anticorpo, Covid, SARS, não sei o quê. O anticorpo é um tipo de proteína, enzimas são um tipo de proteína, então as enzimas são super importantes na atuação de várias reações químicas, do equilíbrio químico, que fazem parte do organismo dos seres vivos. A gente tem proteínas que são os receptores de membrana, então tem uma série lá de proteínas que elas são específicas e elas se encaixam na membrana celular de uma maneira como se fosse um quebra-cabeça mesmo, e elas são os receptores, elas são o caminho, né, o canal ali de troca
das membranas celulares com os elementos, né, do sangue, oxigênio, enfim, energia. Então, todo aquele carregamento da membrana celular, o que entra, o que sai das células, é feito por causa do bom funcionamento desses receptores de membranas. A gente tem as proteínas, que são todos os hormônios, então, basicamente todos os nossos hormônios são proteínas. Então, tem uma classificação, tem uma área da bioquímica que estuda cada uma dessas proteínas e das suas funções. E, por fim, a gente tem as proteínas estruturais, né? Uma delas é a que a gente vai trabalhar no experimento de hoje, que é o colágeno. Então, o colágeno a gente sabe que é importante para toda a estrutura, por exemplo, da nossa pele, toda a estrutura das nossas juntas, né? Então, a gente tem um colágeno e a gente tem os tendões, toda aquela estrutura dos tendões, ele tem aquela estrutura rígida, principalmente por causa dessas proteínas estruturais, que são o colágeno. Correto? Então, tem uma gama bem grande, né? Se vocês parar para se perguntar por que eu estou estudando a denaturação das proteínas, eu diria que proteínas são as moléculas assim, as mais essenciais que a gente tem no nosso organismo, né? Elas que fazem tudo. Todo o sistema em equilíbrio, ele está em equilíbrio se essas proteínas estão funcionando. Essa questão da conformação das estruturas que eu estou falando para vocês, ela está diretamente relacionada com a função. Então, o anticorpo tem a função de anticorpo, por quê? Porque ele tem uma estrutura primária, secundária, terciária, quaternária específica para aquela função. Bom, esse slide ele mostra exatamente uma proteína, né, um tipo de anticorpo que nós temos no nosso sistema imune. Esses anticorpos eles estão presentes no sangue, dos elementos. Então, vejam aqui, a gente tem várias diferentes fotos, né, desses anticorpos, né. Então, vejam, a gente tem aqui na primeira fotografia, a gente tem uma espécie de um robozinho, essas representações aqui em verde, em vermelho, são exatamente esses modelos aqui de anticorpos, né, que mostram os domínios, se vocês olharem aqui os domínios da folha beta, que estão organizados aqui como se fossem pequenas barreiras, né? Então, a gente consegue ver aqui essas folhas betas, olha aqui o nitrogênio e o carbono terminal dessas folhas beta. Aqui a gente tem em amarelo as pontes de sulfeto. E aqui a gente tem uma outra visão espacial desse anticorpo. E veja que cada anticorpo aqui, né, se a gente pensar nesse robozinho aqui, né, que parece um cubo mágico, ele é o vírus, né, o meu antígeno, e a gente tem aqui cada anticorpo que se encaixa exatamente nas pecinhas aqui representando o vírus, né? Então, aqui o vermelhinho se encaixa na bolotinha vermelha, o verdinho se encaixa no quadradinho verde. É uma representação, tá? É um esquema representando como ocorre esse funcionamento. Então, só para entender a importância. Se você olhar para essa foto, você está vendo uma representação da estrutura quaternária de um modelo de anticorpo. Ok? Não precisa se preocupar muito com isso, é só mais a título de curiosidade mesmo, porque, enfim, esses anticorpos, as estruturas e tudo mais, a gente estuda muito mais a fundo em bioquímica avançada, que não é o caso aqui. Mas para a gente ver mesmo, né, o que são aqui, onde estão as estruturas secundárias, terciárias e primárias que a gente está falando. Como eu falei, a gente tem também esses fatores de crescimento,
que estão nos nossos receptores de membrana, então veja, eles ficam localizados aqui na membrana da célula. Essa membrana celular, a gente falou um pouquinho sobre ela há 2 aulas atrás, quando a gente falou de formação de micelas e dos fosfolipídios. Então vejam aqui os fatores de crescimento. Aqui temos a insulina, né, que também é um importante hormônio de crescimento, também as fontes, as ligações de enxofre, né, as fontes de sulfeto, enfim. Muito bem, tá. Na aula de hoje, né, na prática de hoje que nós faremos no nosso laboratório, a gente vai investigar um pouquinho o que é essa denaturação proteica. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que significa denaturar uma proteína, na opinião de vocês? Então, a gente viu toda essa questão aí das estruturas, né, das estruturas primárias, secundárias, da ligação peptídica. Quando eu peço para você, faz uma denaturação proteica, em que estruturas dessas nós vamos mexer? Seria alteração de pH, de circunstâncias que ela normalmente é aplicada, para ver como ela reage? Sim, né, nós vamos trabalhar, né, uma das propostas aí do experimento eu acho que é a mudança. A gente vai ver um vídeo sobre a questão da mudança do pH, mas é importante entender que a denaturação da proteína não significa a destruição da proteína. Então, quando você denatura uma proteína, termodinamicamente, a gente está falando sobre o desequilíbrio naquelas interações que promovem as estruturas secundária, terciária e quaternária, né? Então, a gente viu, por exemplo, aquele exemplo ali da molécula da hemoglobina, né? Então, a gente viu que quantas organizações, quantos tipos de organizações diferentes a molécula da hemoglobina tem. Então, o que a gente vai afetar quando a gente denatura uma proteína são as interações intermoleculares que permeiam a organização dessas proteínas em estruturas primárias, secundária, terciária e quaternária, tá bom? Se eu quiser destruir uma proteína, eu tenho que clivar uma ligação peptídica. Então, não é isso que a gente vai fazer na aula de hoje, certo? Na nossa aula de hoje, né, a ideia não é promover a clivagem das ligações peptídicas, né? Então, a gente não vai romper aquele filamento principal. A gente vai trabalhar com essas questões estruturais. Então, por isso que eu estou, né, insistindo em falar um pouquinho sobre as estruturas dessas proteínas. Vamos lá, então. Alguma dúvida até aqui? Estão acompanhando? Pois bem. Então, a gente vai fazer 3 experimentos. Como eu falei que a gente deveria fazer no laboratório, se nós estivéssemos presencialmente na UFBC. Um deles a gente vai estudar a atividade enzimática de extratos vegetais em gelatina. Então, os modelos de proteína que a gente vai usar na prática de hoje é a gelatina, porque a gelatina tem colágeno, né? Então, a gelatina, para fazer a gelatina, o que provoca esse endurecimento da gelatina que a gente come, né? Bota na geladeira e depois come. O que provoca esse endurecimento é justamente o colágeno. Então, é ele que a gente vai atacar com outro tipo de proteína, que são algumas enzimas extraídas dos extratos vegetais. Então, a gente vai pegar essas frutas, no caso acho que é mamão e abacaxi, a gente vai extrair a polpa dessas frutas, a gente bateria tudo num liquidificador para extrair, né, essa porção enzimática junto com o suco, e a gente vai analisar se ele tem efeito ou não na disfunção, vamos dizer assim,
do colágeno dentro da gelatina. Depois a gente vai ver o efeito da temperatura nessa atividade enzimática, e depois a gente vai ver o efeito do etanol na clara do ovo. Então, não sei se vocês já viram os vídeos que estão no Moodle. Esse do etanol da clara do ovo é bem nojentinho o vídeo, então a minha recomendação não façam, não vejam, não assistam um vídeo de estômago muito cheio, porque dá uma sensação meio ruim. Mas, enfim, é super legal. O experimento em si é muito bacana, é lindíssimo de ver. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a atividade para entrega. Bom, agentes desnaturantes mais comuns e interações que são rompidas. Então, o calor é um agente desnaturante muito comum. Então, aquecer proteína, praticamente assim, através do aquecimento, eu consigo, inclusive, clivar as ligações peptídicas. Eu consigo destruir completamente, não só denaturar uma proteína, como destruir completamente uma proteína pelo calor, tá bom? Então, o calor, né, termodinamicamente, ele rompe vários ou quase todos os tipos de interações entre as proteínas, tá bom? Mudança de pH e adição de sal. A gente vai mexer nas interações eletrostáticas. Lembra-se das interações eletrostáticas que a gente viu lá em cima? Aqueles elétrons lá das ligações peptídicas, a questão das interações entre radicais ionizáveis, ionizados ou não. Então, quando a gente trabalhar, né, o pH, mudar o pH ou adicionar sal, né? Sal é um eletrólito, cargas positivas e negativas. Então, esses dois agentes, eles fazem o rompimento das interações eletrostáticas. A gente pode também adicionar a ureia, né? Então, a ureia, ela interfere nas ligações de hidrogênio, porque ela é uma molécula que tem nitrogênio e tem oxigênio. Portanto, se eu misturar uma proteína que depende dessas ligações hidrogênio para manter a sua estrutura, se eu misturar com ureia, a ureia também tem nitrogênio e oxigênio, ela vai querer se ligar, certo? Está todo mundo se ligando, ela vai querer se ligar também. Então, ela vai romper e vai atrapalhar essas interações na estrutura da proteína. A gente tem os solventes orgânicos, né? Os solventes orgânicos, eles afetam as interações hidrofóbicas e hidrofílicas. Muitas proteínas não se dissolvem em água, apesar de ter essa quantidade de grupos ionizáveis e tudo mais. Muitos radicais dos aminoácidos são bastante hidrofóbicos. Quando eles estão numa presença muito grande na cadeia ali, né, principal da proteína, eles não permitem a dissolução das proteínas em soluções aquosas. Então, algumas proteínas são difíceis de se dissolver por causa dessas interações, dissolver em água por causa dessas interações hidrofóbicas. A gente tem essa outra molécula aqui também que é bastante usada como agente desnaturante, que é o mercaptoetanol, né, por causa das pontes aqui de sulfeto. E a gente tem aqui, né, para o final, o ácido clorídrico, em que altera o pH a 100 graus Celsius. Esse é um procedimento que vai romper as ligações peptídicas, né? Então, quando eu falei o calor, junto com uma solução ácida, por exemplo, um ácido a 6 mol por litro, é muito ácido, é quase um ácido concentrado, ele rompe essas ligações peptídicas. E aí, além de denaturar, você destrói completamente a estrutura da proteína. Você destrói a estrutura primária da proteína e aí, tchau, não tem mais como você recuperar. Bom, vamos ver esse exemplo, que é bem bacana, que ele mostra um processo de desnaturação com adição do pH, tá bom? Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim. Viajar com até 50% de desconto. Então,
o que ele vai fazer nesse vídeo, ele vai demonstrar como os efeitos das mudanças de pH, ou da acidez, interferem na fluorescência dessa proteína aqui, que é a Green Fluorescent Protein, GFP. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Vou colocar aqui as legendas, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper. This is a 3D printed model of the green fluorescent protein. This protein, which was originally found in jellyfish, gets its name because it glows green under specific conditions. When looking at the protein, you'll notice two major sections. The first section, which is colored green, is easy to see. This section acts as an outer shell of the protein, and it isolates and protects the section within. Inside the outer shell, there's a small section depicted here in red and light blue. This section of the protein is called the green, and it's the part of the protein that actually fluoresces or glows. In this model, the white connectors here represent hydrogen bonds. These hydrogen bonds hold the protein in its specific shape. In the actual molecule, there are many more hydrogen bonds than what are shown here. Our hypothesis in this demonstration is that if we expose this protein to a strong acid, the hydrogen bonds will break, denaturing the protein, and will cause it to stop glowing. Let's see what actually happens. This is a sample of the real green fluorescent protein. Before we add any acid, we need to find the initial pH of our solution. What you can see by the pH strip is that the initial solution is slightly acidic, probably about 5 or 5.5. Next, we're going to add 80 microliters of 0.5 molar hydrochloric acid in 20 microliter steps. Each time we add acid, we're going to agitate the solution to help it mix. You can see that as the solution becomes more acidic, the fluorescence starts to dim and the protein denatures. Então, turma, o que ele faz aqui, né? Estão me ouvindo? At this point, the solution has Ele mediu o pH, né, da solução. Então, o pH 5 é uma proteína que ela apresenta essa característica de ser fluorescente. E aí ele vai adicionando ácido nessa proteína e ele observa o quê? Que devido, provavelmente, à perda daquela estrutura inicial que ele mostra, né, que ele fala das pontes de hidrogênio e tudo mais, essa perda dessa estrutura faz com que a proteína perca essa sua função. Então, esse é um vídeo bem interessante. Agora, o que ele vai fazer é o processo oposto, né? Ele vai começar a adicionar uma solução mais básica para voltar o pH, que aqui está em torno de 2 para 5, e aí ele vai ver o que acontece. completely stop fluorescing. So let's go ahead and test the pH again. O pH final que ele vai medir agora. As expected, the pH is much lower now, somewhere around 2.0. At this point, the protein has been denatured by the acidic solution. We can bring that solution back to neutral, back into the base. Então, ele diz, né, que nesse ponto a proteína já está denaturada, e aí ele vai fazer o processo inverso. Depois vocês assistem, vou mandar o link aí para vocês, depois vocês assistem até o final para ver o que acontece. E aí vocês me falam se a proteína voltou ou não. Esse é o vídeo. Tá bom? Copiem aí e assistam depois. Muito bem.
Essa proteína que eu mostrei para vocês, esse vídeo bem bonitinho, ela é uma proteína que foi descoberta nos anos 2000, né? E ela é extraída dessas espécies marinhas aqui, de água viva, e é uma espécie bioluminescente, né? Então, aqui mostra a estrutura dela que a gente acabou de ver, né? Tem aqui aquelas interações intermoleculares que ele falou e tudo mais das pontes de hidrogênio. Ela absorve no comprimento de onda ultravioleta azul e ela emite no comprimento de onda aqui, green, ele chama green light, aí um verde aproximadamente. Então, ela é uma proteína fluorescente, esses são os professores, né, os responsáveis pela descoberta dessa proteína, que ganharam o prêmio Nobel em 2008, e ela, assim, a partir de então, tem sido vastamente usada, tem uma série de artigos na literatura que estudam, que usam essa proteína fluorescente, né, nas mais diversas aplicações. Tem até um sorvete aqui que eles colocaram a proteína e ela, o sorvete tipo está fluorescendo. Entenderam o vídeo? Pode falar. Só para confirmar se eu entendi direito. Em resumo, ele quebrou aquelas ligações de hidrogênio e quando ele fez isso, ela perdeu o agrupamento, o formato que ela ficou. Isso. E com isso, ela... Então seria, assim, posso estar falando uma grande besteira. Seria possível em laboratório você criar uma proteína que faça uma função que você deseja, apenas sabendo o que formato ela precisa ter? Sim, é possível. Você pode sintetizar em laboratório uma proteína, sim. Né? Tem até vários trabalhos que sintetizam, né, que fazem proteínas sintéticas que têm funções bem parecidas das funções, vamos dizer, naturais delas. É possível, sim. E eu fiquei curioso, eu vi o final do vídeo agora mesmo, porque eu, sei lá... E aí, ele conseguiu reverter? Sim, mas aí eu também pensei outra coisa. Por que ele voltou exatamente àquela mesma estrutura que ela tinha? Que ela voltou a brilhar, então ela voltou a ter exatamente a mesma estrutura. Mas... Sim, voltou a ter a mesma estrutura. Algumas proteínas têm essa característica, né? Você, quando quebra, você interfere nessa estrutura, ela volta a ser exatamente. Ela provavelmente deve ter feito outras interações ali, deve ter voltado a ter aquelas interações, aquelas pontes de hidrogênio que ela tinha, e aí ela voltou, a função ali do cromóforo voltou perfeitamente igual. Então, não necessariamente quando você denatura uma proteína, ela não volta mais a ser o que ela era antes, né? Tem uma série de proteínas que você consegue reverter o processo. Então, Aqui tem uma questão termodinâmica também, sabe? Que precisa estudar, caso a caso mesmo para a proteína, né? Para cada proteína. Agora, se ele tivesse destruído, por exemplo, colocado aquele ácido clorídrico e aquecido a 100 graus Celsius e tivesse clivado, aí provavelmente você não conseguiria reverter. Uhum. Ela não se rearranjaria de novo, porque você quebrou a cadeia principal. Então é algo extremamente propriedade de cada sistema. Isso é bem interessante. Mais alguma dúvida, turma? Muito bem, então. Então, eu vou falar para vocês o que vai ser a nossa prática de hoje. Já vou entrar aqui. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com essas questões de denaturação da proteína, tá bom? No primeiro experimento, a gente vai simular um experimento, como eu falei, a gente vai extrair de alguns vegetais um extrato de enzimas, um extrato enzimático,
né? Então, é conhecida, e até das crenças populares, que quando você, tipo, exagera na comida e tudo mais, você come um abacaxi, come mamão, que ajuda na digestão, né? Então, a gente sabe, né, é conhecido que essas frutas têm uma atividade enzimática, e no nosso experimento a gente vai simular se ela interfere ou não nas cadeias peptídicas do colágeno, né, que é a proteína da gelatina. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar tem um vídeo no Moodle, tá bom? Que explica direitinho como que faz. A gente vai pegar gelatina, a gente vai ter um tubo que é um controle, que vai ser só a gelatina, a gente vai fazer a gelatina, vai colocar na geladeira, ela vai endurecer, e nos outros 2 tubos a gente vai colocar os extratos vegetais, e a gente vai ver se a adição desses extratos vegetais interferiu ou não nesse processo de solidificação da gelatina. Como eu falei, o colágeno é uma proteína estrutural. Se a gente quebrar, se a gente denaturar o colágeno, ele vai perder essa característica estrutural dele, essa função estrutural. E aí a gelatina não vai endurecer. Tá? Então, tem esse vídeo lá no YouTube, não vou passar aqui para vocês agora, porque quem ficar assistindo é muito chato, depois vocês podem assistir lá. Na segunda parte, a gente vai avaliar o efeito da temperatura na atividade enzimática. A gente vai pegar o suco de abacaxi, que foi obtido do experimento anterior. A gente vai distribuir esse suco em 3 tubos de ensaio, 1, 2 e 3, e a gente vai submeter esse tubo de ensaio ao aquecimento de 25, 60 e 100 graus Celsius. Bom, tá aqui, ó, suco de abacaxi. E a gente vai ter um controle, que é o tubo de água. Correto? Bom, aí o que a gente vai fazer? Depois de aquecer a 100, 60, 25 graus Celsius, a gente vai esperar esfriar esse suco aquecido aqui, esses 3 tubos. A gente vai preparar a gelatina e vai adicionar agora os extratos com os devidos aquecimentos feitos. E aí a gente vai observar se a gelatina endureceu ou não. Certo? Então, a gente vai fazer um banho-maria, vai fazer a gelatina, vai misturar os extratos, agitar, vai colocar por 7 minutos na geladeira e depois vai avaliar se a gelatina endureceu ou não. Então, a gente tem sempre o tubo controle, que vai servir para a gente como comparação, né? Como critério de comparação. Aí a gente tem aqui o tubo 2, o tubo 3 e o tubo 4. Certo? Então, esses resultados, né, e a explicação de todo esse experimento, ele está disponível no Moodle. Ok? E aí vocês vão avaliar, então, aí, eu aqueci a 100 graus Celsius. A enzima aquecida a 100 graus Celsius, ela se destruiu, não destruiu, afetou a função do colágeno ou não. Dúvidas, turma, aqui? Sim, não? Acho que não. Bom, e por final, no último experimento, tem lá um vídeo que mostra o efeito do etanol na clara do ovo. Esse vídeo eu não sei se está lá. Vou entrar nele aqui rapidinho. Ele tem 6 minutos. Eu vou acelerar ele aqui só um pouquinho. Então, ela vai se apresentar, falar quem ela é e tudo mais, e ela vai falar que ela vai fazer um experimento usando clara de ovo, e ela vai misturar com água, álcool e uma solução quente de água. My name is genetics, and something that's really fascinating to me are long molecules that have a specific 3-dimensional shape. And what proteins can do is a lot. They can detect signals, they can see signals, they can regulate your body temperature, they can help your cells recognize the nutrients that they need. But what's really critical is that they have to maintain that 3-dimensional shape. It's a really specific structure. And if they experience conditions outside
they'll denature or they'll fall apart. And so today, what are we going to do? We're going to break proteins. To break proteins, we're going to need a few things. We're going to use heat, so you'll need some sort of heating element. You can use a stove and a pot, or you can use a microwave-safe container and a microwave. We're going to use a bowl for holding our proteins. Today, we're going to use both a fork and a pair of scissors for precision. One of the things we want to do is have control. So we're going to start with one condition where we don't have anything to this condition. Now, second condition, we're going to add 75 milliliters of room temperature water. We've measured the condition. We're going to measure 75 milliliters or 30. And if you need to, take a break to wash your hands. One of the things you might want to do when you're doing these experiments is to label your conditions so that you know exactly what they are. Because right now, my water looks remarkably like my isopropyl alcohol. I don't want to be confused later when I come back to it. Now that we have our conditions labeled, we're going to wait until we add our hot water because we want it to stay hot. And we're going to get our proteins ready. Today, we're going to use just the whites of the eggs because that's where the albumin, the protein that we're interested in breaking, exists largely in the egg. So we're going to use 2 eggs, and we're going to cut the egg in half using scissors. I like cooking and using eggs a lot, so I'm going to separate the eggs just using the egg shell. But if you like, you can use an egg separator to take the yolk out, or you can grab a spoon. The proteins of the egg white are connected in here. So the first thing we need to do, since we have 4 conditions, is to actually a little bit of egg white to each of these, and ideally about the same amount of egg white into each of our conditions. So there are 4 different conditions that we'll add up to. We have our control, we'll leave plain just the egg white. We have our tap water, that we'll add our egg white to. We have our coconut, and we're gonna warm our water and add it to our hot water conditions, so that we can add our egg white and conditions at the exact same time. Let's go warm up some water. So we are very carefully going to be adding just finished boiling water. And now everything's ready, so as quickly but as carefully as possible, we're going to add a quarter of to each of these conditions. So our first condition will be our hot water. Our second condition, our alcohol. Our control. And one of the things you can do is just let your protein sit in the different conditions, or if you'd like to see what happens, you can stir E aí, them no up. final, eu vou passar aqui, tá? Aí vai ter uma coisa meio parecida com isso aqui. Tá vendo? Protein. We've denatured proteins different ways today, but proteins get denatured every single day. They get denatured. Vou mandar para vocês também esse vídeo. They get denatured in your stomach. And it's important to realize that it's not protein just because Caso vocês queiram assistir. Muito bem, turma. Bom, então, entendido o que é para ser feito, agora eu vou entrar no Moodle e vou falar o que a gente vai fazer, o que vocês vão me entregar. Então, o questionário autoavaliativo vai ser o mesmo de toda semana, depois vocês vão entrar lá e cada um vai fazer o seu, a entrega individual. Só que nessa atividade em grupo, eu propus a gente usar uma ferramenta do Moodle que chama Wiki Colaborativa. Então, como é que funciona essa Wiki Colaborativa? Eu preparei uma atividade específica para cada grupo, então vocês me mandaram os grupos que vocês fazem parte. Quem não tinha grupo, eu montei um grupo para esse grupo de pessoas que estavam sem grupo. E aí, eu mandei para vocês uma planilha no Excel, que eu compartilhei lá pelo Google Drive. Alguns preencheram, outros atualizaram, enfim. E aí, eu preparei a seguinte planilha para o grupo de vocês, turma MA10, que eu vou compartilhar agora. Então, a princípio, todos vocês agora têm um grupo. Que está aqui. Certo? Então, nessa turma aqui, MA10,
tem um grupo precipitados, bomba atômica, quimicão, aminoácidos. Eu estou nesse grupo dos aminoácidos, meu nome está lá dentro, mas podem ficar tranquilos que eu não vou mexer em nada, tá bom? O grupo desnaturado, o grupo vingadores, e aí eu criei o grupo titulação e o grupo estequiometria, que está escrito errado. E aí eu coloquei essas pessoas dentro dos grupos, ok? Grupos feitos. Qual é a atividade de hoje? Vocês vão entrar na prática de vocês. Eu vou mudar meu papel aqui para estudante. Quando vocês entrarem nessa atividade de hoje, vocês vão ver isso daqui, ó, denaturação proteica, uma parte aqui do conteúdo teórico, o questionário de autoavaliação, e aí vocês vão clicar aqui esse quadradinho é o wiki colaborativo. Aí vocês vão clicar aqui e vocês vão poder editar essa atividade. Aqui embaixo, ó, editar, vocês vão poder fazer comentários, enfim. É bem fácil, é bem simples de usar, não tem nada muito diferente do que vocês estavam fazendo até agora. A única diferença é que nessa sua atividade, só quem está nesse grupo é que vai poder acessar, nenhum outro aluno vai poder entrar. Professor, eu posso discutir com os outros alunos, com o meu grupo, com os meus amigos no WhatsApp? Pode, turma, pode, tudo que vocês quiserem. Discutam, estudem, façam exercícios, enfim, simulem os experimentos aí várias vezes, vejam todos aqueles vídeos que estão lá no Moodle, discutam antes de começarem a responder essas questões da atividade semanal. Muito bem. Aqui está escrito, vamos usar essa wiki colaborativa para responder as questões da atividade semanal sobre denaturação proteica. A wiki já está separada em grupos que foram criados por vocês ou por mim, então você terá contato aqui apenas com os membros do seu grupo. Vocês podem usar a aba de comentários para discutir os pontos levantados nas questões abaixo. Na aba editar, vocês irão construir juntos a resposta de cada uma das questões. Todos do grupo podem editar as edições de cada um e essas edições vão ficar registradas na aba História. Serão avaliadas as respostas finais das questões e a participação de vocês na elaboração dessas respostas, que eu vou acessar nessa aba Históricos. Perceba que na participação, eu vou avaliar se você participou, quem fez as edições, enfim. Vou avaliar todas essas características, além do trabalho final. Correto? Então, ao final do trabalho, escrevam o nome de todos os membros que efetivamente participaram dessa atividade, para que todos os alunos ganhem nota. Certo? Então, em algumas questões, vocês vão precisar pesquisar em livros, artigos, enfim. Cuidado com a questão do plágio, tem algumas instruções aqui. E essas são as questões que vocês vão fazer. A questão 1 é sobre o instrumento 1, a questão 2 é sobre o instrumento 1, e a questão 3 é sobre o instrumento 3. Gostaram? Tem alguém aí do grupo aminoácidos? Guilherme Rodrigues. Eu estou num grupo. Então, se vocês me mandaram, provavelmente você deve ter sido colocado em outro grupo. Deixa eu abrir aqui a planilha. Guilherme, Dário, Jorge Luiz, Gabriel. Você achou aqui? Então, professora, é que você passou aí, eu vi que estava diferente. Tinha até uma menina no grupo. Então, esse aqui, né? Não. A senhora parou de apresentar. Como chamava o grupo de vocês? Então, professora, eu pensei que algum dos meninos tinha enviado aí, mas acho que eles não enviaram. A gente só ficou mandando as atividades, não tinha nessa planilha do Forms aí. Então eu peço perdão, mas eu acho que então vocês perderam o grupo. Porque quem não mandou, eu peguei a lista e simplesmente montei um grupo aleatoriamente. Porque eu precisava montar a atividade, né?
Tá vendo aqui? Sim, tô sim, professora. Não, tudo bem, né? Eu aviso o pessoal lá. É. Dá uma olhada aqui, porque provavelmente, se vocês não me mandaram, vocês devem estar nesses grupos que foram criados aqui, ó. Titulação e estequiometria. Aqui, né, Guilherme? Isso, nosso grupo era eu, Guilherme Hidalgo, o Carlos, o Gabriel Oliveira dos Santos e o Jorge. Aí tinha mais um rapaz que não tá aí, também é o Victor Albani. O Carlos e o Eduardo ficaram no grupo estequiometria, então. Não, tudo bem, né? Você já preparou a atividade? É, meninos, infelizmente, Não, foi agora o não erro tem, da minha não tem parte. nem o que Foi um fazer. erro Porque só. se eu tirar vocês do grupo e montar um outro grupo, aí vai bagunçar quem está sem grupo, quem estava. Que pena, sinto muito, desculpa, Guilherme. Não, tudo bem, você não tem culpa não, professor. Tudo bem. Desculpa a gente aí por não ter enviado. Mas beleza, beleza, tudo bem. Então, acho que é isso que eu tinha para falar hoje. Alguma dúvida sobre as questões? Vou só mostrar rapidinho lá no Moodle também, onde estão as... Eu entrei nesse grupo aqui, aminoácidos, porque eu tinha que fazer uns testes, ver como é que estava. Mas prometo que eu não vou olhar nada, nem fazer nada, nem mexer em nada. Aqui. Se a gente entrar aqui, tem uns vídeos aqui importantes que vocês peço para vocês assistirem, discutirem. Tem esse sobre as estruturas das proteínas, que é o que a gente falou até agora. Fala um pouquinho, explica o que são as proteases, a gelatina, né? O que tem na gelatina, o colágeno, mais os objetivos da prática e os experimentos. O experimento 1, que é um videozinho, o experimento 2, que tem aqui os tubos e os resultados, e o experimento 3, que é o efeito do etanol na clara do ovo. Tá bom? Então, o que eu tinha para falar hoje era isso, turma. Vou interromper a gravação, ok? E me despeço aqui de vocês. Até a próxima semana. Bons estudos. Se dediquem bastante. E até breve.